Olá, queridos estudantes, professora Roselma aqui para mais uma aula de língua portuguesa. E essa aula vai para a turma do terceiro ano, então já vamos começar. Hoje vamos falar sobre nomes próprios, a escrita e a leitura desses nomes. E para falar sobre esse assunto, vamos fazer um exercício muito especial que nunca mais vocês vão esquecer. Vamos lá? Olha só. Esse exercício é um exercício sistêmico e para fazer ele você vai precisar de alguns materiais. Olha só. Para que a gente pudesse existir, precisou existir primeiro o papai e a mamãe. Então, nós vamos fazer esse exercício e vamos aprender também como fazer os nomes. Vamos lá? Para isso, nós vamos precisar de uma folha de papel. Pode ser o papel de caderno, tá certo? E aí, você vai dobrar essa folha ao meio. Depois, você vai pegar o seu lápis, eu peguei aqui o meu, e você vai desenhar um lado do coração. Olha só, o papel está dobrado e você vai desenhar dois corações grandes. Vamos lá, eu espero vocês. Pega lá o papel, arranca a folhinha, somente uma, dobra no meio e depois dos dois corações grandes você vai desenhar um coração menor aqui. Depois que você fizer esse desenho com a folha do papel dobrado, você vai recortar com a tesoura. Recorta com a tesoura bem direitinho na linha e você vai obter os três corações assim, desse jeito. Olha só, dois grandes e um pequeno. E aí, a gente vai fazer esse exercício sistêmico para acolher do nosso coração a força do papai e da mamãe. Vamos lá? Vamos começar? Então, eu convido vocês a segurar os dois corações numa mão e o coração pequeno, que representa você, aqui no seu coração. Então, olha para esses corações e imagina que você está vendo ali o papai e a mamãe, esteja eles onde estiver. E nessa relação existe um fio invisível, é o fio do amor, que une você a eles. E aí você vai fechar os olhos, vai respirar fundo e vai falar assim, vai repetir o que eu digo. Eu vejo vocês. Abre os olhos, olha para o coração e diz: eu vejo vocês. Muito obrigado pela minha vida. Repete. Muito obrigado pela minha vida. Eu farei da minha vida o melhor que eu puder em honra a vocês. E quando você faz isso, você sente a força do papai e da mamãe. Gostaram do exercício? Então, é a partir dele que nós vamos iniciar a nossa aula de hoje. Olha só, esse aí é o genograma familiar. Nessa família, a gente pode perceber que tem um menino e uma menina. Esse aqui é o Pedro Henrique, esta aqui é a Thalita. Para ser possível a existência da Thalita e do Pedro, precisou existir primeiro a Carmen e o Cícero. Em um determinado momento, eles se encontraram para poder gerar a vida das duas crianças aqui. E, por sua vez, para Carmen existir, precisou que a senhora Joana e o senhor João se encontrassem para que fosse possível a vida da Carmen. Da mesma forma, é que para o Cícero nascer, foi necessário encontrar-se a Cecília e o senhor Pedro. Olha só, o Pedro Henrique tem o mesmo nome do avô paterno. Isso é muito comum entre as famílias. Então, para o Cícero existir, precisou haver os seus pais.
E vamos ver esses nomes, como é que fica aqui na estrutura? Olha só. Pedro, Henrique, Thalita. Para que eles pudessem estar aqui no mundo, precisou haver um encontro, precisou haver um amor, um encontro entre a Carmen e o Cícero. E olha aqui o nome da mamãe da Carmen, Joana, e do papai da Carmen, José. Esses são os avós da Thalita e do Pedro Henrique. E aqui, para que o Cícero nascesse, se encontraram o Pedro, o vovô Pedro e a vovó Cecília. Então, agora a gente vai observar o som inicial desses nomes. E vamos ver que outra palavra também é parecida com esse som inicial. Vamos ver? Então, vamos ver aqui. Olha só, primeiro vamos destacar essa sílaba inicial. Começando aqui por baixo, pelo Pedro, destaque na sílaba pé. Em Thalita, tem um destaque aqui na primeira sílaba, na sílaba tá. Em Carmen, na sílaba car. Em Joana e José, ambos começam com a mesma sílaba, Jó. E aqui temos o Cícero, destaque na primeira sílaba, olha o som, si. E Pedro, que é o vovô do Pedro Henrique, pé também. E C, de Cecília, destaque na primeira sílaba. E agora a gente vai perceber que outros nomes começam com esse mesmo som. Vamos ver? Olha só. Pedro Henrique. O primeiro pedacinho da palavra Pedro é o mesmo som do início da palavra pera. Observaram? E aqui, ó, Thalita. O primeiro som da palavra Thalita, do nome, é o primeiro som de taça. Thalita, taça. E aqui, ó, Carmen, que é a mamãe da Thalita e do Pedro. Carmen. O primeiro som do nome Carmen é também o mesmo som da carne. E aqui, Cícero. O primeiro pedaço, si, é o mesmo som do bichinho cigarra. Cícero, cigarra. Observaram? Olha como é divertido pensar nos nomes assim, a partir do som inicial. Joana. O som inicial, Jó. Jó de Joana, Jó de jogo. Olha aqui um joguinho. José. Som inicial também é Jó, mas tem outro bicho, Joaninha. José, Joaninha. Temos aqui também Pedro, que já é o vovô do Pedro Henrique. Pé, pera. P de Pedro, P de pera. E Cecília, que é a vovó do Pedro Henrique. Cecília, cegonha. Sé e Sé de cegonha. Então, para a gente perceber que a gente pode criar novas palavras a partir do mesmo som, do som inicial delas. E agora chegamos ao nosso desafio. Você vai construir aí o seu genograma familiar. Pega caderno, pega o lápis e desenha aí essa estrutura. Aqui embaixo vai ter o seu nome, tá bom? Nessa primeira linha. E aí, do lado direito, do lado esquerdo, o nome da mamãe, o nome do papai. Pergunta aí para eles que com certeza eles sabem fazer e vão te ajudar. Em cima do nome da mamãe, você vai pesquisar como é o nome da vovó, a mãe da mamãe. Como é o nome do vovô, o pai da mamãe? E você vai colocar desse lado. Do outro lado, quem deu origem ao papai, que foram seus avós, você vai botar também o nome da mamãe do papai e o nome do pai do seu papai.
e aí você construiu o seu genograma. Depois que você desenhar essa estrutura com o nome das pessoas da sua família, vale a pena brincar de som inicial. Percebam o som que começa o nome de cada pessoa e pense em nome de coisas e objetos que têm também aquele mesmo som. O desafio é seu e eu encontro vocês na próxima aula.